Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Judas. Hoje nós fechamos essa série de mensagens, os dois últimos versículos, versículo 24 e versículo 25. Judas, versículo 24 e versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida, nós que vamos ouvir a sua palavra, que Ele possa falar ao nosso coração. O presbítero Jorge nos conduz nessa oração. Vamos orar. E apresentamos a Ti as nossas vidas e o Teu servo que há de ministrar a Tua palavra. Ilumina-o e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, tenhamos sempre em mente, quando lemos, estudamos, meditamos nessa carta de Judas, que o objetivo aqui do autor ao escrever é a defesa do Evangelho. Nós temos falado isso ao longo dos últimos domingos. Sempre tenha isso como pano de fundo, não é? Para que a gente possa compreender melhor esta carta. Obviamente que aqui nesses dois últimos versículos nós estamos diante daquele momento final de uma carta, não é? Da doxologia, não é? Da conclusão do trabalho, como às vezes nós chamamos, não é? Uma carta, ela tem aquela estrutura própria de carta, apropriada de carta. Então nós temos a introdução, nós temos o conteúdo sendo desenvolvido, não é diferente nessa carta de Judas. Se os irmãos voltarem atrás aí, vão ver a introdução, as palavras introdutórias, e aqui, portanto, nós estamos diante dessa fala conclusiva, do fechamento desta carta, da doxologia desta carta. E mais uma vez, meus amados irmãos, aqui nós podemos ser apresentados a pontos, a informações, a ensinamentos importantes nessa defesa que nós precisamos ter do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. De forma muito particular, nessa doxologia, nós somos apresentados aqui a quem é Deus ou a quem Deus é. Se a gente olhar aqui, várias expressões, e óbvio que nós falamos a respeito de Deus aqui pensando também em Cristo Jesus, que é verdadeiramente homem e que é verdadeiramente Deus. Nós estamos pensando na Trindade excelsa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E com certeza um elemento que vai ser extremamente importante na nossa defesa da verdadeira fé é termos todos nós a consciência de quem é Deus. De quem é o Deus, ou quem é o Deus que nós servimos, melhor dizendo, né? A quem nós servimos, quem é esse Deus, quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem é aquele que os apóstolos e os primeiros discípulos seguiram, pregaram, repercutiram a sua mensagem, doaram a sua própria vida no martírio diante da perseguição tão forte da qual eles foram vítimas. Quem é esse Deus? Quem é esse Cristo? Quem é aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que nós dizemos que temos o nome de seguidor, não é? Como cristãos, aqueles que seguem verdadeiramente a Cristo. Quem é esse? Lógico que nós não vamos poder defender a contento a nossa fé se nós não tivermos isso de forma clara na nossa mente. Porque as ideologias, as ideias, os pensamentos a respeito de quem é Deus se multiplicam aos montes. Há, por exemplo, quem diga que Deus
é uma criação humana, que na realidade Deus não existe, mas na necessidade do homem de explicar, não é? Aquilo que é transcendente, aquilo que a razão não alcança, aquilo que o conhecimento científico não atinge, na necessidade de assim explicar, ele então vai criar deuses. E aí vem as mitologias, né? Interessante que na própria história da filosofia se considera a origem, o berço da filosofia. Eu não sei se eu concordo muito com essa tese, com essa ideia ali entre os jônicos, né? Século VI, século VII antes de Cristo. E a classificação é que ali, com Tales de Mileto, com toda aquela turma ali daquelas cidades, né? Da Grécia Antiga, ali se tem como berço da filosofia por uma razão. A tese é a seguinte: ali os homens começaram a pensar na existência das coisas separadamente de uma ideia de Deus, ou seja, sem que tivesse um livro sagrado revelando alguma coisa, sem que existisse um profeta sagrado revelando alguma coisa. Ali nós encontramos o esforço do homem, pelo próprio homem, através da sua própria razão, para alcançar o conhecimento, para atingir o conhecimento. Então, alguns vão trabalhar a ideia de Deus nessas mais variadas perspectivas, colocando Deus, inclusive, como um produto humano, como uma criação do homem. Então, Deus não seria o Criador, o ser que a tudo criou. Na realidade, Deus seria o ser criado pela imaginação do homem, não é? Criado pela necessidade do homem de realizar uma explicação que ele, a priori, não consegue através da razão e através do conhecimento. Nós, cristãos, não pensamos dessa forma. É óbvio isso, meus amados irmãos. Mas, infelizmente, o óbvio tem sido necessário reafirmarmos o óbvio. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, e quando eu digo nós, eu estou falando dos cristãos, daqueles que defendem a verdadeira fé, daqueles que professam a fé cristã, e nós somos bombardeados de todos os lados a respeito disso. Eu já falei para os irmãos aqui, por exemplo, a respeito do Credo dos Apóstolos, um dos documentos mais antigos que nós temos na tradição da igreja cristã, que expressa de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito objetiva e profunda a nossa fé. O credo começa dizendo: creio, e eu não vou pregar e falar hoje sobre o credo, mas aqui a ideia de exemplificar o que eu estou falando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio num Deus que é Criador. Eu pergunto, a ideia de um Deus Criador encontra eco, reverbera na academia, Brasil, mundo afora? Não, aqueles que afirmam isso são tidos, inclusive, como ignorantes, são tidos como retrógrados, são tidos como atrasados, apesar de que existem cientistas extremamente sérios que, não levando em conta a revelação especial de Deus, as Sagradas Escrituras, têm desenvolvido teses a respeito da ideia de um ser inteligente por trás de toda a criação. Aqueles que gostam do tema, eu sugiro que os irmãos estudem a respeito do design inteligente. É uma matéria muito interessante da gente avaliar sobre isso. Mas a ideia aqui apresentada é: creio no Deus que é Criador. Veja, é isso que a igreja cristã crê. De modo, meus irmãos, que é complicado entendermos alguém que não crê em Deus que é Criador, que se diga cristão. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Veja, todos nós temos a liberdade de crer naquilo que a gente quiser acreditar, de professar aquilo que a gente quiser professar como sendo a nossa religião, como sendo as nossas crenças. E olha, que não falta loucuras aí não, tá certo? Que não faltam pessoas até com expressão de fé, do ponto de vista da razão, assim, até sou engraçado algumas coisas que as pessoas querem acreditar. Há quem adore os animais, por exemplo, há quem adore os astros celestiais, há quem tenha
objetos, não é, inanimados como sendo deuses na sua vida. Há quem adore, quem faça de coisas as mais absurdas possíveis a sua religião, a expressão da sua religiosidade. Fato é que nós, seres humanos, sempre vamos ter essa necessidade da ação religiosa, não é? E na minha humilde observação, por uma questão muito lógica, não é? Quando nós falamos de religião, e aí nós vamos para a etimologia da palavra, nós estamos falando de uma ação de religar, não é? Sendo mais atualizado, de reconectar, não é? Usando um termo mais contemporâneo. Obviamente que Deus nos criou e enquanto criaturas de Deus, nós estávamos conectados com Deus, nós estávamos ligados a Deus. Mas aí veio o pecado fez que a gente se separasse de Deus, nós morremos espiritualmente. Mas mesmo morrendo espiritualmente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está no nosso DNA a necessidade primeira dessa ligação com o Criador. Logo, mesmo no estado de pecado, o ser humano, de um modo geral, em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as etnias, seja naquele país, naquela situação onde nós chamamos de o mais civilizado possível, ou aquele que usa as tecnologias mais modernas que possam existir, sejam aqueles povos onde ainda vivem, né, sem muita tecnologia. Nós usamos as nomenclaturas, né, os povos mais primitivos, os povos ainda não tão civilizados como outros. Eu não quero entrar aqui no mérito dessa linguagem, nesse politicamente correto, se é isso o certo, se não é isso o certo, mas em todos os povos, em todas as culturas, em todas as nações, você vai ver as pessoas tendo a necessidade de adorar alguma coisa. É a necessidade de se religar, é a necessidade do ser criado de se religar ao ser criador. O grande ponto aqui, eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso, é que nós cristãos entendemos que a única forma de nos reconectarmos com Deus é Cristo. Nós cristãos entendemos que existe um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus das Escrituras Sagradas, que o seu Filho se encarnou, é o Verbo que se fez carne, é o próprio Deus que se fez carne, que habitou entre nós, o Deus o homem, não é? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Jesus Cristo. Nós acreditamos no Espírito Santo de Deus, que atua nos nossos corações, que é o poder de Deus dado à sua igreja e ao seu povo, que é aquele que nos convence do pecado, do juízo, das coisas erradas, das coisas certas, de tudo aquilo que nós precisamos ser convencidos. É o Deus Trino, não é? É o Deus excelso que existe, que é real, que é o Criador de todas as coisas. Eu estou falando, irmãos, apenas de coisas elementares, mas os irmãos percebem que diante do mundo que nos cercam, ou do mundo que nos cerca, essas coisas elementares, elas precisam ser reafirmadas, porque o mundo que nos cerca é um mundo hostil a essas verdades. E essa é a realidade que Judas enfrentava e os primeiros cristãos enfrentavam nos primeiros séculos. Se os irmãos lerem as cartas, não apenas aquelas que fazem parte da Bíblia, do cânon, que entendemos serem inspiradas por Deus, serem a palavra inspirada por Deus, mas outras cartas de outros discípulos, daqueles que vieram depois dos apóstolos, os irmãos vão ver que eles sempre estavam trabalhando essa questão da loucura que é você seguir, por exemplo, a religiosidade do mundo grego. Pensemos aqui naqueles que enaltecem a filosofia grega, o berço da filosofia. Eu não tenho aqui competência para falar e para resumir o que é a religiosidade grega, mas eu acho que sequer seríamos capazes de contar a quantidade de deuses que eles têm. E as coisas mais absurdas esses deuses fazem. Existe Deus que possui a própria filha, que mata o próprio filho, que possui a própria mãe, que mata o próprio irmão. Existem povos como os egípcios que adoram e adoravam animais.
ou a ideia de um animal que se misturava a um ser humano. Como eu falei, a prática da religiosidade pagã, ela é politeísta, ela é diversa, em alguns aspectos ela se vai nos apresentar de forma até absurda, de forma até hilária. Mas essas pessoas no primeiro século, quando Judas escreve esta carta, essa ideia da religiosidade grega é a ideia que imperava. Tanto é, olha que fato curioso, que os cristãos, nos primeiros séculos, eles eram acusados de serem ateus. Imagina alguém hoje chegar para você que é cristão e chamar você de ateu. Essa era uma das acusações que pesava sobre os cristãos nos primeiros séculos. Por quê? Porque os cristãos não acreditavam na quantidade dos deuses lá do panteão. Não é? Os cristãos não acreditavam em todas aquelas divindades, em Zeus, em Cronos, Afrodite, isso, aquilo, outro. Os cristãos, de uma forma muito simples, acreditavam no único Deus, criador de todas as coisas, e acreditavam em Cristo como sendo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E, obviamente, acreditavam no Espírito Santo de Deus. Nós temos já, nos primeiros séculos, no início, final do segundo século, talvez, início do terceiro século, a primeira menção, a expressão Trindade. Se eu não estiver enganado, ela vem com um cidadão chamado Teófilo, o filósofo, acho que é alguma coisa assim. Porque naquele tempo o pessoal sempre tinha esse costume, né, de botar o nome e uma adjetivação, né, tipo Alexandre o Grande, né, Digleito Bonito, alguma coisa nessa perspectiva, né? Então era o costume daquela época, né? Então um dos primeiros que talvez tenha trabalhado o tema especificamente, a sistematização do que é o Deus triuno numa única palavra, né? Mas veja, ali os cristãos já precisavam defender a sua fé. Judas está escrevendo, meus amados irmãos, nessa perspectiva. E aqui, na sua doxologia, no final da sua carta, mais uma vez, e quando eu digo mais uma vez, é porque nós temos essas verdades descritas em tantos outros lugares da palavra de Deus, ele vai dizer quem é Deus. Quem é o Deus que nós acreditamos? Vamos voltar para o texto. A introdução hoje foi longa. É porque o texto é curto, então eu aproveitei para aumentar a introdução. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, aquele que é poderoso para vos guardar. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus diante de quem nós precisamos defender a fé e a crença que existe no nosso coração? É aquele que é poderoso. Nós nunca podemos nos esquecer disso. É o poder, é poderoso. Nós não estamos falando de alguém que é fraco, nós não estamos falando de alguém que é débil, nós não estamos falando de um ser que não tem força, de um ser que não tem poder. Nós estamos falando do Deus que é todo-poderoso. Creio em Deus Pai, todo-poderoso. A ideia do poder aqui, a palavra utilizada é dínamos, né? Geralmente essa é a expressão que nós encontramos nos escritos do Novo Testamento. Se você quiser entender um pouco disso, você pense na dinamite, na explosão, na energia, na força. Deus é essa força, Deus é essa explosão. Deus é essa energia, mas é uma explosão, é uma energia que é infinita na sua capacidade, os irmãos compreendem? É a força, ou através da força de Deus que todas as coisas são criadas. É na força e através da força e do poder de Deus que todas as coisas continuam existindo. É através da força e do poder de Deus que as coisas são sustentadas. Logo, nós estamos falando e defendendo a existência de um Deus que é todo-poderoso, mas o texto complementa dizendo poderoso para quê? Poderoso para nos guardar. Louvado seja Deus pela sua palavra, porque nós precisamos de proteção, porque nós somos débeis, porque nós somos fracos, porque nós somos carentes, porque nós necessitamos, porque a nossa força não é tão forte como nós imaginamos que seja, mas louvado seja Deus,
que nós servimos e adoramos a um Deus que é poder, a um Deus que é energia, a um Deus que é força infinita. Nós servimos aquele que é todo-poderoso inclusive para nos guardar, ao Deus que é refúgio bem presente, ao Deus que é socorro na hora da tribulação, ao Deus que é capaz de colocar a força no nosso coração quando nós mais precisamos, naquele momento em que nós estamos mais fragilizados, naquele momento em que nós estamos mais fracos, a força de Deus age na nossa vida. Não é isso que nos ensina Atos 1:8, um texto clássico? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos defender a nossa fé, aquilo que nós cremos, na certeza de que nós defendemos, servimos, acreditamos num Deus que é todo-poderoso. Poderoso para nos guardar. Mas o texto continua falando mais, nos guardar de quê? Geralmente, quando a gente pensa em Deus que guarda, que nos protege, e Ele faz isso, e louvado seja Deus que Ele faz isso. Mas a gente geralmente pensa assim, não, Deus vai me guardar de um bandido, Deus vai me guardar de uma situação adversa, não é? Interessante que o texto diz aqui que Deus vai nos guardar de quê? Olha para o texto aí, nos guardar de nós mesmos. Não sei se você enxergou isso no texto. Porque o pecado que existe no nosso coração, eu não digo que ele tem a mesma força de Deus, porque jamais eu poderia dizer isso. Deus é muito maior do que tudo isso. As coincidências que não são coincidências, né? São as providências de Deus, são maravilhosas na nossa vida, e eu tenho acompanhado isso ao longo dos últimos 20 anos do meu ministério, quando geralmente o que nós estudamos pela manhã completa o que estudamos à noite e vice-versa, sem que eu tenha pensado nisso. Mas quando nós pensamos num Deus que é poderoso para nos guardar de nós mesmos, eu estou falando que existe no coração do homem uma força destruidora chamada pecado, que é exposta através da lei de Deus. A lei expõe o nosso pecado, a lei nos acusa, a lei mostra como nós somos infiéis. Nós cantamos hoje a fidelidade de Deus, mas nós não podemos cantar a nossa fidelidade na perspectiva de 100%. Nós somos infiéis, nós pecamos ou não pecamos, irmãos? Se qualquer um de nós pensarmos de forma diferente, é simples, lê a lei, porque a lei vai nos acusar, a lei não vai deixar nenhuma dúvida a respeito disso. Mas o que foi que nós aprendemos, por exemplo, hoje de manhã? Quem é maior do que Moisés? Quem é maior do que a lei? Cristo. Então veja, o poder de Deus se revela em Cristo, na ação do Santo Espírito de Deus na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, inclusive de nós mesmos, inclusive dessa outra força que age no nosso coração, chamada pecado, que muitas vezes nos faz tropeçar, nos faz cair. E o que é que o texto está dizendo? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada, sem mácula. Nós temos mácula, mas a ação de Deus ela é tão maravilhosa, a ação de Deus é tão perfeita na nossa vida, que diante de Deus nós somos justificados, diante de Deus nós somos encontrados agora imaculados, não pela nossa força, não pelo nosso poder, não porque cumprimos a lei de Deus, mas porque em Cristo Jesus a graça de Deus nos atingiu, porque nós servimos e acreditamos em um Deus que é poderoso, suficiente para nos guardar dos nossos tropeços, poderoso o suficiente para agir no nosso coração, para que hoje eu e você possamos afirmar, não da boca para fora, mas com toda a convicção do nosso coração, lastreados na prática, na verdade das nossas ações,
Hoje eu posso não pecar. Hoje eu posso não tropeçar. E posso não pecar porque eu sirvo a um Deus que é poderoso. Posso não cair porque o Espírito Santo de Deus age na minha vida. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os irmãos compreendem a lógica do texto apresentado? Essa é a fé que nós precisamos defender, meus irmãos. É isso que nós acreditamos. Judas está escrevendo, inclusive, para fortalecer os seus irmãos em Cristo. Aqueles que estavam participando ali das perseguições, sofrendo muitas vezes o martírio. Aqueles que estavam sofrendo sob a influência das heresias, dos falsos mestres que se levantavam dentro da igreja, dizendo, olha, e na sua doxologia, né, na sua parte final dessa carta, ele então apresenta quem é Deus, para que todos nós tenhamos de forma muito clara na nossa mente a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que é poderoso, a força, ao poder, poderoso para nos guardar de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. É na força do Espírito Santo de Deus que o maior mal que existe nesse mundo, o pecado, pode ser aniquilado. É na força do poder de Deus que o pecado é dobrado. É na força do Espírito Santo de Deus, é na força do Filho de Deus encarnado, é na força do Deus Pai Todo-Poderoso que a morte é vencida, ou não? E o que representa a morte, meus irmãos? A morte é o salário de quê, meus irmãos? A morte é o salário do pecado. A morte é a constatação da existência do pecado. A morte é o pecado sendo explicitado. A morte é a afirmação inequívoca da existência do pecado. Nós não podemos negar a existência do pecado porque existe a morte, porque a morte é uma realidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que o nosso Salvador venceu a morte. Venceu a morte porque é poderoso para isso. Venceu a morte porque é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida por nós. E porque Cristo venceu a morte, hoje no nosso coração, mesmo no nosso coração caído, pecaminoso, mesmo diante das nossas imperfeições, nasce e cresce a esperança, a certeza de que nós também venceremos a morte. Não porque cumprimos a lei, mas porque Cristo morreu por nós. Porque o poder de Deus age no nosso coração. O texto continua nos apresentando a esse Deus. Verso 25 já, no primeiro momento, salta aos nossos olhos uma outra expressão, uma outra afirmação. Ao único Deus. Quantos deuses existem? Quantos deuses devem ser fruto da nossa adoração? O cristão tem como regra de fé, como convicção de fé, como certeza a existência de um único Deus. Obviamente que nós falamos de um Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas é um único Deus. É a mesma substância. É o Deus triuno. Não existem vários deuses. Nós não estamos diante do panteão grego. Nós não estamos diante dos deuses da Roma antiga. Nós não estamos diante das centenas, dezenas de deuses dos pagãos. Nós não nos dobramos hoje diante de novos deuses que têm surgido. Deuses com uma roupagem diferente. Eu estava lendo a respeito, e eu disse aos irmãos que eu tenho lido a respeito dos filósofos antigos, e eu fui apresentado a um deus da Grécia Antiga. Deixa eu ver se eu acerto o nome dele. Asclépio. Eu acho que o nome é esse. Eu posso ter errado aqui no nome. Infelizmente eu não tenho uma mente fotográfica como eu gostaria de ter, para absorver todas as informações. Asclépio era o deus vamos botar nessa ideia, o deus da medicina na Grécia Antiga, né? Então, tem uma passagem, inclusive Platão cita isso, que o próprio Sócrates,
né, no leito da morte. A gente nunca sabe se esses relatos são verdadeiros ou não são verdadeiros. Ele presta uma homenagem, um culto, seja ele singelo, a forma não importa para nós, não é? Ele enaltece ao Deus da medicina, porque através do veneno criado que ele tomou, no entendimento que isso é a criação da ciência, ele então estava se livrando da matéria do corpo que é mau, né? E o seu espírito finalmente estava sendo elevado. Veja, eu estou falando de uma crença presente lá na Grécia Antiga. Mas aí eu faço um link, uma ponte, um paralelo. Eu comecei, inclusive, a escrever um pequeno texto sobre isso. E eu consigo enxergar que hoje nós temos ainda devotos desse Deus, entre aspas, da chamada ciência. Eu não sei se os irmãos conseguem enxergar isso também nos nossos dias. Como eu falei de manhã, sob hipótese nenhuma, os irmãos entendam o meu discurso como sendo um discurso anticientífico. Se eu precisar fazer uma cirurgia, por favor, eu quero tomar anestesia. Eu não quero fazê-la de forma diferente. Em hipótese nenhuma, nós vamos negar os avanços do conhecimento humano, o acúmulo do conhecimento humano. Mas nós precisamos ter cuidado, porque sob o pretexto de sermos antenados num discurso ou numa narrativa predominante nos nossos dias, nós corremos o risco de fazer, por exemplo, da ciência um Deus que ela não é. Nós corremos, por exemplo, o risco de fazer da educação um Deus que ela não é. A educação, meus irmãos, é algo importante. Alguém discorda disso? Nós somos de uma tradição reformada, protestante. E se existe uma tradição que tem autoridade para falar sobre isso, tanto das ciências médicas como das ciências educacionais, vamos falar assim, são as igrejas reformadas, que historicamente, ao lado da igreja, sempre construíram um hospital e sempre construíram uma escola. Quantos hospitais evangélicos nós temos no nosso país? Aqui na nossa região, quando eu digo nossa, do Nordeste, no estado vizinho, em Canhotinho, bem próximo a nós, não é? Nós tivemos a atuação de um pastor médico, Dr. Batlow, que construiu um pequeno hospital, que inclusive foi restaurado agora. Eu não conheço ainda a restauração, me parece que a casa que foi utilizada foi comprada, foi restaurada, não é? Nós temos aqui perto da gente também, tivemos em Maceió o Colégio Batista Lagoano, com quase 100 anos de existência, infelizmente fechou. Nós temos em Recife o Agnes, nós temos em Garanhuns, para falar daquela região também, que teve uma presença muito forte da igreja protestante, da igreja reformada, o Colégio 15 de Novembro. Nós temos em São Paulo a Universidade Mackenzie, que tem se espalhado pelo Brasil afora, né? E em tantos outros estados da nossa federação. Dentre as 10 universidades mais importantes do mundo, talvez 8 ou talvez as 10, me foge agora o dado, foram criadas por igrejas protestantes, né? Então nós temos autonomia e autoridade para falar da importância que nós damos e que demos à educação. Mas a educação não é a salvação do Brasil. A salvação não é a educação do mundo. A educação não é um Deus. A salvação do mundo está em Cristo. Os irmãos entendem? Às vezes nós repetimos um discurso que é muito perigoso e nos faz colocar deuses no nosso coração para ocupar o lugar do verdadeiro Deus. Defender a fé passa, meus amados irmãos, por ter uma consciência plena de quem nós estamos servindo. O Deus que nós servimos é único, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é único porque é único. Os homens vão criar vários deuses. Deus sem cabeça, Deus com uma cabeça, Deus com 10 cabeças, Deus com corpo de animal. E aí vai da imaginação, vai fazer da própria criação de Deus deuses. Alguns vão adorar o sol, outros vão adorar a lua. Uns vão adorar essas coisas subjetivas, né? A ciência, a educação, é o espírito da nossa época, a influência iluminista que nós não percebemos
aflorando nos nossos discursos, nas nossas falas. E às vezes nós adentramos aí no mundo da academia, no mundo do conhecimento, e ao invés de defendermos a verdadeira fé, nós somos tragados, nós somos quase que abduzidos, não é? Diante desses falsos deuses, dessas falsas esperanças. Não é? Como eu falei, a ciência ela tem uma importância fundamental na existência humana, mas eu tenho certeza que o livro de biologia que a turma que hoje estuda não é o mesmo livro de biologia que eu estudava há uns 25 anos atrás, um pouquinho mais talvez, há uns 25 anos para trás, quase 30 anos atrás, né? Está entre 25 e 30 anos atrás, é diferente, porque a própria ciência ela vai acumulando conhecimento, ela vai revendo conceitos, ela vai refazendo, ela vai se aprimorando. A ciência é um conhecimento que está em aberto, meus irmãos, não está fechado. Não existe o Deus ciência, não existe o Deus educação, não existe o Deus conhecimento, não existe o Deus filosofia, não existe, da mesma forma que não existe o Deus sol, da mesma forma que não existe o Deus lua, da mesma forma que não existe o Deus com cabeça de animal e corpo de gente, ou com cabeça de gente e corpo de animal, só existe um único Deus. E é isso que nós professamos, é isso que nós acreditamos. A nossa defesa passa por aí. Quem é Deus? Aquele que é poderoso para nos guardar, inclusive de nós mesmos. Quem é Deus? Deus é único. Deus é singular. Não existe outro Deus. Não existem deuses diante de nós. Quem é Deus? O texto continua falando a respeito de Deus. O texto então diz, nosso Salvador. Quem é o Deus que nós acreditamos? Quem é o Deus que nós confessamos? É o Deus que é o nosso Salvador. Veja, nessa afirmação está embutida uma outra afirmação. Na realidade está embutida uma confissão. Se eu digo que Deus é meu Salvador, eu estou confessando que eu preciso de salvação. Porque se eu não preciso de salvação, por que existe um Salvador? A figura de um Salvador se tornaria inócua, sem sentido, sem razão. Mas nós cristãos entendemos que nós não somos melhores do que ninguém. Nós cristãos entendemos que nós somos pecadores. Nós cristãos entendemos que o grande problema da humanidade é o pecado que habita no nosso coração. Você pode... E mais uma vez me permita que não entenda mais uma vez a minha fala como uma crítica aos sistemas educacionais, mas apenas uma crítica ao entendimento que essas coisas elas são a grande solução do mundo. Na realidade, há muitos anos que a tese iluminista de que a educação é a salvação do mundo já caiu por terra. Na realidade, algumas pessoas hoje reeditam o que já está comprovadamente ao longo da história provado que não é verdade. Ou eu pergunto, existem criminosos altamente educados? Existem mentes criminosas ao redor do mundo e descritas na história que têm uma educação da mais alta qualidade? Será que nós podemos dizer que os países onde existe de fato uma educação mais robusta, mais plena, lá o que existe é a perfeição? Não existe assassinato, não existe suicídio, não existe estupro, não existe... O pecado foi vencido através da ação educativa? A história mostra que, infelizmente, essa visão iluminista do mundo, ela não se sustenta. Na Alemanha nazista de Hitler, existiam seguidores dele altamente comprometidos com a ciência, com a educação. Tinha inclusive outros que eram comprometidos com a religiosidade, não vamos negar esse fato. A diferença, talvez, entre os cristãos e qualquer outro tipo de pensamento é que nós reconhecemos os nossos erros e as nossas debilidades. Se não reconhecemos, deveríamos reconhecer.
e nós nivelamos todo mundo por baixo. Em que sentido eu estou dizendo isso? Todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, meus amados irmãos, nós carecemos e precisamos de salvação. E aí eu pergunto, quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Deus? Quem é o Cristo que nós servimos? O texto diz que Ele é o nosso Salvador. E nos salva mediante Jesus Cristo. Quem é o mediador dessa salvação? Quem é o caminho dessa salvação? Quantos caminhos existem que nos levam a Deus e que podem propiciar a salvação ao nosso coração? Não existem vários caminhos, só existe um caminho. Só existe uma verdade. E o que nós cristãos defendemos e acreditamos, com todo o respeito possível a quem pensa diferente de nós, mas nós afirmamos a plenos pulmões, como fazia João Batista, nós clamamos, mesmo que seja uma voz no deserto, mesmo que esse deserto represente mentes e corações altamente intelectualizados, mas que não dão a mínima importância àquilo que nós falamos, nós exclamamos a plenos pulmões que Cristo é o único Salvador do mundo, que nós não temos outro Salvador, que nós não temos outro caminho. Me compete, enquanto igreja do Senhor Jesus, membro da igreja visível de Cristo, me compete, enquanto alguém que foi um dia lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, dizer a tempo e a fora de tempo, a todos quantos podem me ouvir, que Cristo é a salvação, que Cristo é o caminho, que não existe outra forma do homem ser salvo. É nisso que nós acreditamos, essa é a nossa fé, é isso que com certeza vai unir a igreja cristã ao redor do mundo. Cristo é o nosso Salvador, Cristo é aquele que morreu, deu a sua vida por nós, foi crucificado na cruz, padeceu sob o poder do estado de Pôncio Pilatos, ali representando a humanidade, entregou-se, deu a sua vida, mas ressurgiu dentre os mortos, fez isso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto igreja do Senhor Jesus, nós afirmamos, nós cremos, nós acreditamos que Cristo é o nosso Salvador. Essa é a defesa na fé. É isso que nós precisamos afirmar. Na sua conclusão, Judas trabalha esse tema falando a respeito de quem é Deus. Deus é aquele que é poderoso, Deus ele é único, Deus é Salvador. Olhe mais uma vez para o texto também vai falar que ele é Senhor. Isso é algo muito importante para nós. Me permita aqui uma breve exposição e reflexão a respeito dessa expressão. E aí eu falo talvez até mais especificamente para nós, cristãos, crentes, evangélicos, pessoas que estão na igreja. Se você perguntar a grande maioria ou a totalidade da igreja cristã, evangélica, use o nome que você quiser usar, todos nós vamos entender e afirmar, pelo menos na confissão dos nossos lábios, que Cristo é o Salvador da nossa vida. Mas eu pergunto, Cristo é o Senhor da sua vida? Quem manda na sua vida? Quem dá as diretrizes? A visão que você tem de mundo, a visão que você tem da vida e da realidade, está respaldada em Cristo? Cristo é o Senhor da sua vida, meu irmão. Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós oramos com sinceridade. Seja feita a tua vontade, assim no céu como também na terra, ou na terra o que nós queremos que impere é a nossa vontade. Pare um pouquinho e reflita sobre isso. Quando nós planejamos, quando nós sonhamos, quando nós almejamos e projetamos, por exemplo, o nosso futuro, e em todos os nossos sonhos, planos e projetos, nada daquilo que Cristo nos ensina se faz presente. Eu pergunto, Cristo é Senhor da sua vida? Quando você faz isso? Quando nós vivemos no presente, para simplesmente satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, aplicando
como ética da nossa vida, uma ética hedonista, eudomonista, utilitarista, é a felicidade, é o prazer, é a satisfação, é o ter, é o possuir. Quando nós pensamos, quando a nossa mente está comprometida nesse tipo de ação, eu pergunto, nós estamos sendo servos? Cristo é o Senhor da nossa vida? O que significa, meus irmãos, Cristo ser o Senhor? Se Cristo é o Senhor, nós somos os servos. Se Ele é o Senhor, nós somos escravos de Cristo. Essa palavra choca algumas pessoas. Mas eu não posso dizer e afirmar esta verdade de outra forma. Talvez a melhor forma, a forma mais pedagógica seja essa. Aquele que entende que Cristo é o Senhor, ele se enxerga como escravo. Preste bem atenção na expressão, escravo de Cristo. E se você acha isso um absurdo, se você acha que isso é um pensamento retrógrado, seja escravo dos seus desejos. Seja escravo da sua vontade. Na realidade, nós não podemos fugir da escravidão, porque nós somos limitados, porque nós dependemos, porque nós não somos autossuficientes em nós mesmos. Às vezes nós fazemos escolhas. Ao longo da história, as pessoas têm feito escolhas. Por exemplo, pensando um pouco no movimento feminista, e um pouco mesmo, só uma pincelada, ao longo da história, algumas mulheres decidiram, eu vou colocar aqui entre aspas o termo, tá certo? Não serem mais escravas do lar, não serem mais escravas da família, e optaram por ser escravas dos seus patrões. Mas a escravidão só mudou de endereço. Os irmãos compreendem? Nós somos escravos. Nós somos escravos do ar que nós respiramos. O grande ponto que eu quero colocar para você nessa noite é o seguinte: se é para ser escravo, se é para servir a alguém, melhor do que nós mesmos, servos de nós mesmos, porque nós fazemos o que é mal, porque nós pensamos besteira, porque nós destruímos a nossa própria vida através dos nossos desejos, das concupiscências que agem no nosso coração. Se é para servir alguém, não existe nada melhor do que servir a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós somos verdadeiramente livres. A escravidão em Cristo é a plena liberdade. A liberdade buscada fora de Cristo é a plena escravidão do ser humano. Cristo é o Senhor da sua vida? Pense, reflita. E eu fecho. O texto continua dizendo: Nosso Senhor, glória, majestade, império, soberania. Veja a grandeza, não é, de Cristo, de Deus sendo aqui apresentada. Antes de todas as eras, e agora, e para todos os séculos. Eu quero focar nessa última expressão, antes de todas as eras. Pretérito, antes, passado, agora, presente. Esse agora é no momento que Judas estava escrevendo. O passado é o momento antes de Judas escrever. E por todos os séculos nos atinge. Chegou no século 21. Saiu do século I, do século II, para chegar ao século 21. Lá no passado, agora no presente e lá no futuro. Cristo é Deus, Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. Eu estou falando daquele que é eterno. Eu estou falando do Alfa e do Ômega. Eu estou falando do ser incriado que a tudo criou. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Nós não servimos a um ser que é engolido pela história. Nós não servimos a um Deus, a um Senhor que é e que se faz restrito sequer ao tempo.
Nós servimos aquele que é o Senhor da história, nós servimos aquele que é o Senhor do tempo, nós servimos aquele que é eterno, nós servimos aquele que era, nós servimos aquele que é, nós servimos aquele que há de ser, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus justo, ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus que é Senhor da nossa vida, ao Deus que é Salvador da nossa vida, ao Deus que é poderoso para nos guardar, ao Deus que é poderoso para nos salvar, e nós servimos ao Deus que é eterno. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.